Bom dia, Vossas Excelências. É uma honra estar perante o Tribunal de Justiça do Estado do Acre apresentando essa respectiva sustentação oral. Primeiramente, gostaria de deixar os meus mais sinceros cumprimentos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Tequila Cuervo, a Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Johnny Walker, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Tilde das Condongas, a Excelentíssimo Senhor Desembargador Juscéfalo Rebeco, a todos os membros do Ministério Público, bem como o Senhor Procurador de Justiça, os demais servidores e auxiliares de Justiça e, por último, mas não menos importante, os advogados presentes e os acadêmicos. Sem mais delongas, vamos à exposição dos fatos. Em princípio, cumpre ratificar que a presente demanda, a ação de cobrança pleiteada pelo senhor Miguel em desfavor do senhor Jorge se deu em virtude de uma outorga de poderes concedida mediante contrato. Em verdade, os fatos se deram da seguinte forma. O senhor Jorge concedeu uma outorga de poderes ao senhor Miguel e nessa outorga fora estipulado o seguinte: o senhor Miguel poderia fazer toda a gestão e administração dos bens do senhor Jorge e a cada gestão que se mostrasse lucrativa, este teria o direito de receber uma remuneração no valor de 5%. Ou seja, todos os negócios que Miguel viesse a realizar em nome de Jorge, que fossem lucrativos, ele acabaria recebendo uma remuneração de 5% sobre o valor da receita gerada. Todavia, o que aconteceu posteriormente foi o seguinte: o senhor Miguel empreendeu um negócio com uma senhora chamada Maria, onde este alienou um determinado bem imóvel do senhor Jorge sem a sua anuência. Em verdade, o bem se tratava de um apartamento avaliado no valor de R$1 milhão e a senhora Maria, no momento de realizar a compra, empreendeu um sinal, uma espécie de arraiz, no valor de R$20 mil ao senhor Miguel. Todavia, posteriormente, o senhor Jorge, no momento em que soube que esse negócio havia sido realizado por Miguel, ficou irresignado e solicitou a este que desfizesse o negócio. Posteriormente, Miguel desfez o negócio com a senhora Maria, todavia teve de devolver o valor do sinal dado por ela anteriormente em dobro, ou seja, teve de devolver o valor de R$40 mil. Posteriormente, o senhor Miguel acabou efetuando diversas cobranças ao senhor Jorge relacionadas a esse valor do sinal em dobro que a Maria havia lhe dado, que este teve que cobrir o prejuízo, obviamente. Além disso, também pediu o valor de R$50 mil. Esse valor de R$50 mil seria correspondente aos 5% sobre o valor de R$1 milhão, que seria o valor do imóvel. Ou seja, no final das contas, o senhor Miguel solicitou um valor ao todo de R$90 mil ao senhor Jorge, correspondentes ao sinal em dobro que este havia pagado, e correspondente a R$50 mil, que seria o valor dos 50% estipulado anteriormente. Nesse inteirinho, em primeiro momento, o MM Juízo julgou todos os pedidos do autor, o senhor Miguel, procedentes. Todavia, nós devemos lembrar que hoje estamos aqui apresentando essa sustentação oral para apresentar os seguintes fatos e fundamentos. Nós devemos lembrar que no artigo 661 do Código Civil é estipulado que, em toda outorga de poderes que for geral, nós vamos ter somente a administração dos bens. Ou seja, toda vez que o mandante conceder ao mandatário uma outorga de poderes gerais, este mandatário vai ter somente o poder de administrar e gerir os bens, não vai ter o poder de aliená-los. Conforme nós ainda podemos verificar no artigo 661, parágrafo 1º, nós temos que, para essa outorga de poderes específicas acontecer, é necessário que o mandante conceda uma outorga de poderes especiais e expressos, o que em verdade não foi o que aconteceu no caso em comento. No caso em comento, o senhor Jorge concedeu tão somente uma outorga de poderes gerais que se limitava ao que havia sido estipulado ali em relação ao senhor Miguel. Ou seja, o senhor Miguel só tinha o poder de administrar os bens, não tinha o poder de aliená-los, visto que ele não tinha uma procuração com poderes especiais e expressos. Em razão disso, no artigo 662, nós temos que, a partir do momento que o mandatário ele toma determinadas atitudes que passam ali dos limites que lhes foram estipulados no contrato, na outorga de poderes, nós temos que aqueles atos são ineficazes. Ou seja, todos os negócios jurídicos pleiteados pelo senhor Miguel, eles não vão ter eficácia em relação ao mandante, ou seja, o senhor Jorge, porque este não tinha poderes suficientes para tomar determinadas atitudes, inclusive alienar os bens. Nós temos ainda que lembrar do fato de que sim, existe uma obrigação de remuneração por parte do senhor Jorge em relação ao senhor Miguel, de remunerar este em relação a todas as gestões que se mostrarem lucrativas. Todavia, essa obrigação ela se extingue a partir do momento que o senhor Miguel excede os limites que lhes foram estipulados anteriormente na outorga de poderes. Ou seja, a partir do momento que o senhor Miguel excedeu os limites daquela outorga de poderes que lhe foi estipulado, todas as obrigações resultantes daquilo não são mais de cargo do senhor Jorge, mas sim do senhor Miguel. Portanto, é incabível os pedidos ora pleiteados pelo senhor Miguel em primeiro momento, visto que não é necessário que o senhor Jorge venha a reembolsá-lo, nem pelo valor correspondente a R$50 mil e nem pelo valor correspondente ao prejuízo que foi causado à senhora Maria, onde o Miguel teve que arcar com o prejuízo de devolver o sinal em dobro. Portanto, é incabível os pedidos ora formulados em primeiro momento pelo
pelo senhor Miguel. Portanto, eu solicito a improcedência desses pedidos, bem como a reforma da sentença ora atacada.